Enemy power-up detected. Fala, meus Lesks! Sejam bem-vindos a mais um Overclock Podcast. Dessa vez é um Overclock Podcast. Overclock. Trazendo para vocês um tema um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer, né? Ultimamente a gente andou fazendo notícia, trazendo novidades. Agora a gente quer falar uma coisa mais intimista, uma coisa experimental. E hoje nós vamos falar de alguns dos nossos jogos favoritos dos anos 90, como finalzinho, né? Finalzinho, metade da década para o final da década. Quais são os jogos que marcaram a gente? E, como sempre, estou aqui acompanhado pelos meus dois parceiros de Overclock, Felipe Gujomin. Opa, e aí, gente? Hoje a gente vai falar de velharia justamente porque a AMD só vai deixar a gente falar mal dela no final de outubro. E o senhor Matheus Carpenedo, que inclusive nos abrilhanta, né? Tava lá fazendo tweet, explodindo, né, Carpe? Legal, né? Essa parada, a galera indo, né, assistir na Twitch sem meio que propaganda. Foi bem interessante, né? O que você tá sentindo? Deus, coisa linda. Boa noite, pessoal. E hoje o episódio vai ser lindo, vai ser nostálgico, né? Estamos naquele clima gostoso. Hoje a gente vai zoar o Carpe porque ele é novinho. Pois é, eu era um nenê na década de 90, né? Mas tem muita coisa que eu joguei da década de 90 um pouquinho depois. Então eu acho que dá pra dar uma cota pra mim, né? Dar um descontinho aí. O que importa é ter jogado, isso é o que é importante, né? Inclusive gamer tag dos anos 90 aí, né? Depois falando, gente, porque... Não, se não tem live gravada pra provar que jogou, eu não acredito, porque até a gamer tag dá pra fraudar, né? Então eu quero live lá da década de 90 do cara jogando na Twitch, pelo amor de Deus. E mostrando as horas, né, gente? Não basta simplesmente você ter o console, você tem que ligar ele, inclusive se tiver morte na família. Meu Deus, nem me fala disso. Meu Deus. Entendedores entenderão. A gente o Farpas é tipo a dose de veneno mais alto da internet. Não é farpa ser true, né? Então, bom, seguinte, galera, esse é uma nova, como a gente tá fazendo, né? Nova tentativa aí de trazer um estilo diferente, talvez. Aí vocês podem sempre, como sempre, comentar, trazer aí o que vocês acham desse tipo de conteúdo pra gente ir melhorando o podcast cada vez mais, tá bom? Ou piorando, degringolar de vez, fazer o podcast proibidão de 4 horas que a gente já tá programando. Mas nós já passamos o Overclock, o outro Overclock que queria roubar nosso nome, né? Nós já, coitado, deixamos os caras na poeira. Esse é o 6º episódio. Não, Rapaz... esquema é aquele, quando tiver na decadência, aí a gente puxa umas pautas polêmicas de verdade, aí a gente solta as desgraças pra tentar catar um pouquinho que nos resta de público. Release the clickbait. Bom, quem gostaria de iniciar esse nosso bate-papo? Eu posso começar com um jogo que é unanimidade aqui, acredito eu, que acho que todo mundo gostou, todo mundo marcou, e vamos começar já com o melhor, né? Vamos começar com o rei da década de 90, que é Doom. Esse jogo aí que é um antes e depois na indústria dos games, não só no gênero de FPS, mas nos games como um todo. Foi importantíssimo tanto na parte de jogo, de game design, quanto na parte histórica, técnica. E eu diria, aí vocês podem discordar de mim, mas ele seria o equivalente a Mario no PC Gaming. Assim como a gente teve o Mario lá no Nintendinho, que marcou assim, a época, e depois daquilo foi tudo diferente na indústria, eu acho que depois de Doom, o mercado de jogos no PC foi diferente. Claro que, né, tinha gêneros antes que continuaram saindo, FPS mesmo ele não foi o primeiro, mas ele foi realmente um divisor de águas, assim, na indústria. Eu super concordo. Eu acho que, inclusive, hoje em dia a gente fala de first person shooter, FPS, mas quando eu era, né, vou revelar minha idade aí, acho que Doom saiu em 95, se eu não me engano. 93. 93. Eu tô velho, então. A gente vai ficando velho, vai esquecendo as datas. 93 eu tinha meus 6 anos de idade, cara. E eu lembro que nessa época aí,
das poucas lembranças que eu tenho, é que a gente não chamava de FPS, a gente chamava de jogo Doom clone, ou de jogo estilo Doom, porque ele, obviamente, não é o primeiro, né? Não é o primeiro nem da ID, né? Os caras já tinham toda a questão do Wolfenstein, tinham todo o catálogo lá do Commander King e tudo mais. Mas o Doom foi aquele jogo, assim, que acho que foi um dos primeiros, inclusive, que teve relacionado com pânico moral, né? Que a gente começou a ver na indústria, que rola até hoje, que era, tipo, extremamente violento, e era o heavy metal, e era aquela ação desenfreada. E que, cara, inspirou um monte de clone, assim, na época. Eu lembro que tinha Hexen, tinha um monte de jogo que eu nem lembrava o nome, mas, assim, parecia que muitas vezes era a mesma engine, né? Inclusive do Doom, que os caras simplesmente colocavam ali uma outra trama e botavam os bichos pra você atirar, cara. Eu lembro que obviamente, quando era criança não tinha muita opção de onde jogar, mas eu lembro que no colégio sempre tinha alguém com disquete, com Doom, e que no meio da aula de informática dava um jeito de colocar e jogar, porque criança gosta disso, né? Criança gosta de violência e de quebrar regras. Eu acho que Doom ajudou muito nisso. E era impressionante porque era uma época pré-internet, mas a qualidade do jogo, acho que até, né, a parte da violência, de certa forma, era um chamativo, virou aquela coisa muito boca a boca. Que você, tipo, se você curtia game de alguma forma, você sabia o que era Doom. Tipo, o Wolfenstein eu fui descobrindo depois. Muitos outros jogos aí eu nem sabia que era, mas Doom acho que foi um dos primeiros jogos que eu parei de conhecer do tipo pelo estilo ou porque eu gostava e comecei a conhecer pelo nome mesmo. Acho que pra mim isso é sempre um marco quando você, principalmente quando você tá se acostumando, né, com esse universo de jogos, então acho que foi um dos primeiros nomes que realmente ficou na cabeça ali, porque inclusive eu vou usar dizer que é bom até hoje. É muito bom até hoje. Acho que obviamente que o gênero, o próprio Doom, né, se transformou bastante, mas o Doom ali, Inclusive saiu uma atualização agora que eles arrumaram para funcionar em ultra wide, né? Dá pra você jogar o jogo widescreen. Acho que é widescreen, não ultra wide. Uma coisa que você falou, Felipe, eu lembrei disso. Olha só que interessante. Nessa época, 93, meu pai mandou, ele tinha comprado o Itautec, que na época era um sonho, né? Era uma Dream Machine, né? Itautec, imagina. Tinha dado problema e ele deixou comigo, porque eu tinha um amigo que era técnico. E esse amigo era um amigo de infância, assim, que hoje mora nos Estados Unidos e tal, mas naquela época a gente arrumou o PC dele e eu tinha um PC, tinha um 486, e a gente linkou, fez uma rede IPX ali, e cara, ficamos uma semana, não, sem brincadeira, era das 6 da tarde às 6 da manhã. Ele vinha, a gente tomava o café e começava a jogar Doom co-op. Mano, várias vezes, mas várias. Era muito mind-blowing, era um bagulho muito... Você vê, olha o amigo ali, eu vou jogar foguete nele. Vinha o Cyber Demon. Sabe quantas balas você precisa pra matar um Cyber Demon no Doom? Coisa pra caramba. É 1.700, amigo. Meu Deus, muito tiro, é muito tiro. E a gente ficou tipo uma semana, cara, e era isso, vida de vampiro. Dormia, 6 horas da manhã ia dormir, acordava 6 da tarde, voltava pro jogo e ficava a semana inteira, cara, se matando no Doom. Mas foi muito mind-blowing mesmo, foi muito diferente. Tem o antes e depois do Doom. Como vocês falaram, ele realmente não foi o primeiro FPS, né? Existiu até mesmo o Wolfenstein, que a própria id fez antes, com esse conceito e tal, mas ele acabou cimentando, e como você disse, na época todo mundo usava, é o Doom clone. First person shooter só veio depois. Na época todo mundo falava, isso é um clone do Doom. Ele moldou o gênero. Às vezes a gente esquece como que os gêneros surgem, né? Que é de uma forma muito mais espontânea, né? Não é alguém que chega, vou criar um gênero, e aí inventa o nome, Sr. Kojima. Não é assim que funciona, né? É um negócio muito mais natural. Eu confesso que a minha experiência ali com o Doom foi muito mais do single player nessa época. Acho que até... Enfim, por questão, né, que, você já estava no colégio, então até a internet mesmo, eu fui conhecer e ter acesso muito mais tarde. E no colégio não tinha, né, criança de 6 anos, você não vai falar, conecta esses PC aqui em LAN rapidinho e faz aí uma configuração, né? Até porque criança é retardada, criança
Cara, o máximo que eu sabia na época era usar os comandos do DOS pra dar boot no jogo. E pra mim já era mais do que suficiente. Enfim, mas essa cultura do multiplayer, obviamente que o Panda aí, que é nosso, como posso dizer, representante boomer, ele era mais ligado. Mas foi uma coisa que, se aqui no Brasil, acho que a gente acabou vendo essa febre do multiplayer, principalmente LAN, PC. Acho que, né, podemos colocar um pouco mais recente, embora não tanto, mas mais ali para CS, eu digo assim, no mainstream mesmo. Lá nos Estados Unidos virou febre, né? Tipo, era uma parada, até aquele documentário da Netflix que fala num dos episódios sobre o Doom, né? Que GDLK, meu Deus do céu, que sigla Né, nada a ver. High Score em inglês e aqui GDLK, não entendi por que isso. O próprio pessoal fala, né? O Romero e tal, falam que, cara, o negócio pra eles realmente foi descobrir como que você atirava no amigo. E que daí isso mudava completamente o jogo e obviamente, teve outras decisões, né, também que ajudaram o Doom a ter o impacto que teve, como o pessoal abrir a engine para todo mundo poder editar, fazer as próprias fases, até a própria distribuição do jogo em shareware era uma coisa mind-blowing. Você joga, toma aqui, o começo do jogo é gratuito, experimenta. Se quiser destravar o resto, liga para esse número, compra o código e destrava. Cara, impressionante, tipo, a versão... Genial, e foi muito feito de uma forma independente, né? Não era um estúdio gigantesco de uma empresa cheia de grana, era um bando de moleque que se juntaram, tinham uma experiência já, né, prévia, se juntaram para fazer um jogo, e eles eram um moleque que escutava heavy metal, um moleque que, né, queria meter o louco, não, vamos fazer o jogo que ninguém faz, o jogo que a gente quer jogar e que não existe. E aí fizeram uma parada totalmente diferente, desde o jogo até a forma de vender ele, né? Todo o conceito foi diferente. Você falou do heavy metal, vocês lembram que as músicas todas tem uma página até hoje, né? Que mostra a similaridade entre as músicas. Tudo plagiado, bicho. Tudo plagiado, cara. Você pega... Não, inclusive, o Doom ali, até vendo a história, ele foi o primeiro jogo com hype falso, né? Porque o Romero, ele conta que ele tinha uma ideia pro jogo. Qual foi a primeira ideia? Pô, eu tenho o nome do jogo. Vou escrever um release falando que é o jogo mais foda do mundo e que vai lançar daqui a 1 ano e meio. Eu não tenho nada, eu só tenho essa ideia e vai ser o jogo mais fodido do mundo. E daí o cara lançou o release e tipo, tá, agora, o que eu faço? Foi recentemente mais ou menos o que fizeram com o Anthem, né, da BioWare. Solta lá um trailer, depois a gente faz o jogo. Daqui a 8 meses a gente lança. Essa parada... Moldou quem eu sou hoje, cara. Vocês têm noção que se hoje eu gosto de FPS, é meu gênero favorito, é graças a Deus. Se hoje o Carpenedo enche a nossa paciência dizendo pra gente jogar os sims lá, tipo Prey... Os Bioshock da vida. Não, Immersive Sim, cara. Immersive Sim, porra, cara. Nossa, melhor gênero, mano. Joga Immersive Sims, cara. É por culpa de Doom, é isso. Com certeza. Cara, se hoje eu gosto de rock e heavy metal, foi por conta de Doom. Porque esse jogo, né, meu pai, ele era... Carpenedo, quantas tatuagens você tem do Dream Theater? Ah, mas chegou, né? Chegou só da tatuagem deles. E é porque é minha banda favorita ainda, pra humilhar. O cara fala que tem banda favorita, não tem nem tatuagem. Que absurdo. Mas na moral, o meu pai, ele era muito responsável, assim. Ele me botava pra jogar Doom com 3 anos de idade, sem zoeira. É o que ele me conta. Eu nem lembro disso. Com 3 anos de idade, ele me botava na frente do 1486, ó, filho, joga aí. E botava pra jogar Doom. Eu jogava Duke Nukem também. Cara, então, mas era justamente uma época muito mais inocente, né? Total. Porque, como eu falei, cara, o meu contato com esses jogos foi, tipo, colégio. Era, obviamente, né, ok, reconhecendo que, tipo, não era toda criança, principalmente nos anos 90, que estudava num colégio que tinha seu departamento de informática. Mas, cara, era, tipo... Não era aquela coisa, você ia pro colégio, os caras vamos te ensinar a usar Word... Aqui um pouco de Paint e depois deixar essa criançada jogando aqui 20 minutinhos pra não encher o saco. E não era tipo joguinho educativo, sabe? Tinha os joguinhos educativos, troços de ajude o Donald, o Pateta a fazer
presente de aniversário, festa de aniversário do Mickey. Daí tinha uma animaçãozinha escrota. Tinha essas paradas no meio, mas, cara, tinha Doom. Acho que, inclusive, toda a minha conexão com PC Game surgiu nessa parada do colégio, sabe? Eu conheci Lost Vikings, conheci... Cara, parecia que Doom era obrigatório em qualquer PC nessa época, né? Bombou tanto que qualquer PC tinha Doom. Então, A Microsoft depois fez propaganda do Windows usando Doom, né? Não, e era aquela coisa, pessoal... Obviamente, tem gente que tá ouvindo a gente, que eu vou falar que a gente usava disquete, o cara vai ter que procurar no Wikipedia pra ver uma foto. Mas, cara, era um troço, assim, super, né, pros padrões atuais, super arcaico. Mas também era muito bom, porque era um troço super fácil de você colocar num bolso. E o jogo era, tipo, super pequeno, rodava direto. Cara, a molecada traficava disquete com o shareware de Doom, tá ligado? E ali enfiava no meio da aula de informática, o professor não tava olhando, todo mundo jogava, cara. Era absurdo. Não, e os professores, tipo, estavam nem aí. Era tipo, é só joguinho, essa molecada jogando que se dane, sabe? Tipo, contanto que eu possa ir que tomar não tem, um café. Tomara que não tenha vírus nesse disquete e eles tinham essa percepção, né? Acho que nem isso, cara. Esse momento, eu lembro desse momento, foi um momento que você falou, Carpe, do Bill Gates fazendo comercial. Quem não viu isso ainda, é incrível, cara. É que você só encontra ele em baixa resolução, mas basicamente ele com um trench coat, né, com um casaco, com uma 12 na mão, atirando nos demônios e fazendo uma propaganda pro Windows 95, que o Windows 95 era a plataforma para jogos. E essa foi uma época que a Microsoft tava como hoje em dia, né? Tava fingindo ser amiga do pessoal do PC, né? Então nessa época eles queriam pegar o pessoal do PC, estavam interessados, fizeram essa propaganda e realmente era antes e depois, né? O Windows ele ajudou muito antigamente você tinha que mexer, você lembra quando ia fazer rodar o jogo? Tinha que botar High Man, Low Man, tinha que mexer no AltExec.bat para mudar as configurações para poder conseguir rodar, né? E o Windows foi lá e acabou com isso, fazia o management de memória tranquilo, né? Conseguia rodar tudo graças ao Windows. Mas eu queria, senão a gente só vai ficar no Doom. Eu queria trazer um que é parecido com o Doom. Posso puxar só essa parada de coisa de informática? Pode, pois não. Tá, então, além de Doom, eu acho que toda criança ali que era criança nos anos 90, ou até um pouquinho mais velho, né, eu diria, adolescente, acabou conhecendo, se teve aula de informática, acabou conhecendo por lá jogos da LucasArts, e eu diria que, pra mim, os mais lembrados até hoje são o Monkey Island e principalmente o Full Throttle. Que inclusive é um jogo ali que ficou durante muito tempo meio que sumido, né? Tinha toda aquela questão que não tinha digital, as cópias físicas eram raríssimas, e hoje em dia tem, como tudo, né? Acho que é o destino de toda coisa que é lembrada, já tem um remaster, um remake aí, que dá pra jogar até em console. Infelizmente mancharam a história da série botando em console, né? Mas é o preço que a gente paga pra ter de volta, cara, que era tipo era o tipo de jogo que você não via nos consoles. Eu acho que durante bom tempo aí, acho que até os remakes foi um gênero que meio que escapou, né, os consoles, a questão dos nessa época, point and click, né? O mundo de PC gaming e consoles era muito diferente, né? Tinha gêneros que bombavam muito em um e não apareciam no outro. Sim. E alguns que eram praticamente inexistentes, como isso que você falou, né? Desses adventures aí da LucasArts. Os point and clicks em geral ali era um gênero muito preso ao PC. Se a gente for ver, tem histórias quase inteiras de empresas como a Sierra que se fizeram no PC e nunca foram para os consoles, né? A gente vai ver qual que era aquele Queen's Quest, que, cara, se o cara não tinha um PC, se o cara não tava ligado nesse meio, ele foi descobrir anos depois, assim, até teve um remake aí acho que foi a Activision, sei lá, que fez, que não faz jus, assim, a história da série. Eu acho que o próprio Ultima, que se não fosse o Ultima, a gente, acho que ninguém vai negar que Elder Scrolls é uma série gigantesca também teve sua origem, né, mais no PC,
Mas sem Ultima, a gente os RPGs ocidentais, como a gente vê hoje em dia, não seriam como eles são, né? E eu acho que os Adventures... Dá pra tirar vários jogos ali que tiveram influência, desde um Tibia até um The Elder Scrolls, até um System Shock. Todo bem de Ultima, de alguma forma. Sim, mas estou divagando, vou falar de Full Throttle. Cara, Full Throttle é aquele jogo que ele funciona enquanto você é uma criança. Porque enquanto você tem uma criança, você acha que esse jogo tem 20 horas. Principalmente se você é uma criança que não sabe inglês e você só teve contato com a versão em inglês desse jogo. Porque aquele jogo parecia infinito, né? Parecia, cara, quando você vai na memória, parece que toda aquela parte de você procurando as peças da moto, indo atrás do assassino lá, do Corley, cara, dura horas. Daí hoje em dia, você vai jogar o remaster, você termina em 2 horas, você pensa, quê? Como assim? Esse troço só dura isso? Mas, cara, é um jogo tipo, muito bom e até hoje muito bom. Acho que a escrita desse jogo eu falo assim, videogames em geral. Cara, videogames em geral é muito mal escrito. Vamos ser bem sinceros. Videogames em geral, a maioria das falas, principalmente, é só encheção de linguiça e o cara achando que tá sendo um novo Tolkien de escrita. Mas, cara, era tipo uma história do cara da gangue de motoqueiros que é enganado. O Tim Schafer, ele é diferenciado nesse aspecto de criação de mundo, de world building que ele faz. E ele é muito bom e até hoje ele tem o toque de Midas dele, de poder fazer as coisas. É um cara que... Psychonauts, pra mim, mano, o cara é genial. E ele tava envolvido demais nessa época, né? Inclusive, pra mim, foi meio que um choque descobrir, anos depois, que o Tim Schafer, ele meio que entrou já na fase final, né? Dos anos gloriosos ali que era os Adventures da LucasArts. Ele entrou ali quando já tava... o pessoal já tava pra pedir a saideira, né? Tanto que eu lembro muito do Full Throttle e tal, e mesmo do Monkey Island. Acho que é o Curse on Monkey Island, que é aquele mais... Tem um estilo até mais Full Throttle de gráfico, né? Que é mais desenhado, essas coisas. Daí, tipo, não, cara, isso aí é quando a LucasArts já tava pedindo as contas. Tipo, os jogos bons mesmo eram os primeiros Monkey Island. Quando foi ali pra parte gráfica, mais The Dig, o pessoal já considerava não é mais a top. Mas, cara, Full Throttle, até hoje, assim... Acho que um tema em comum, né, desses jogos que a gente vai falar é que são jogos que até hoje, se você pega pra jogar, eles sobreviveram muito bem. Envelheceram muito bem. Até mesmo não havia necessidade, mas eu entendo porque eles fizeram um remaster. Mas sobrevivem muito bem. Jogos de Adventure, principalmente esses da LucasArts, são alguns dos melhores. Eu lembro o choque que eu tive quando eu vi a primeira vez que eu vi um jogo colorido, né, num monitor CGA. Foi o Monkey Island. Eu já falei isso, eu já contei isso, né? Foi no Monkey Island. Cara, era outra coisa, né? Muito mais definido do que você podia ver num console, na televisão e tal. Era muito mais belo, né? Era muito... você via o senso de humor, mesmo como você falou, Felipe, mesmo não manjando muito de inglês como a gente manja hoje, você via que tinha piadas visuais no negócio. Quando você usava um item que não era pra usar, acontecia coisa... Mano, era muito mind-blowing mesmo. Era um negócio... E ele tem uma dublagem bem icônica, né? O pessoal sempre menciona ela, dublagem brasileira, no caso. Eu vejo sempre o pessoal mencionando, e até um vídeo que eu acho que era do Full Throttle, que tava rolando aí no Twitter esses tempos, de um rapaz mais novo que conseguiu entrar em contato com um dos dubladores do jogo para mandar uma mensagem pro pai dele, que eles jogavam juntos, assim, na infância. É um vídeo bem bonito, cara, bem comovente. Era na época auge da Brasoft, né? Então, o auge... Foi uma época boa também pra PC Gaming. Era uma... Então, mas acho que você tá se confundindo, cara. Eu acho que o Full Throttle não teve dublagem, ele tinha legendas em português. Será que eu tô confundindo com outro jogo, então? Eu acho que é outro jogo... Não, você tá confundindo com o Grim Fandango. Até lembro. Fandango. O Grim Fandango, que tem a dublagem...
Glottis, se eu não me engano, o nome do personagem que mandou a. É isso? É o Grim Fandango que tem dublagem. Pois é, o Foi Green Trotto, Fandango, eu não. tenho certeza que tem dublagem. Sim, foi o dublador lá do Grim Fandango. Mas, cara, não, inclusive, eu acho que, principalmente quando você é mais jovem, é assim, o pessoal fala de, putz, sei lá, eu vou jogar hoje em dia Ratchet & Clank, é como tá jogando um desenho da Pixar, né? Pô, o Mario aqui, parece desses desenhos animados, etc. Mas, cara, pra gente, na época, era como eu tá vendo o desenho da Disney ali animado, né? Tipo, uma coisa que acho que foi ali um momento que realmente você só via isso no PC, você não via um console conseguindo emular aquela qualidade de animação, os traços mesmo da animação que você via lá, sei lá, no Disney Cruise lá da vida. Era muito, muito impressionante. E até hoje sobrevive bem. Inclusive, eu acho que se você vai jogar o remaster, eu acho que, cara, joga com os gráficos pixelizados, sabe? Eu acho que tem obviamente a resolução não charme, é aquela né? coisa 4K, não sei o que, cara, mas acho que perde muito até o charme, né? O jeito que eles fizeram, assim, então, os troços meio que parece que. Sabe quando você tá aprendendo a desenhar, daí você contorna os desenhos na revista e diz que você desenhou pro seu amiguinho quando você tem 10 anos de idade? Parece isso que fizeram com essa remasterização. E dá pra você mudar, né? Durante o jogo, igual o Caio tava mostrando hoje na live, né? Você liga e desliga a mudança de gráfico. Isso é interessante, é legal quando o jogo faz isso, né? Bom, você falou do Full Throttle e eu gostaria de falar do concorrente do Doom, principalmente nas Lan Houses, que era o que a galera mais gostava de jogar multiplayer, muito mais do que o Doom, que era o Duke Nukem. O Duke Nukem 3D. Eu sei que a campanha era mais humorística e tipo tinha momentos onde você dava dinheiro pra mulher que tava dançando, tá, sabe? Coisas que hoje em dia jamais poderiam ser lançadas, né? Não iam cancelar o jogo. Tem um Pode, mas muito tipo, mal, né? o pessoal só vai achar cringe, tá ligado? É que nem foi o Duke Nukem Forever, quando lançou o pessoal, tipo. Assim, esse humor assim não funciona mais tão bem, não. Não funcionava nem na época, na verdade, né? Mas. Na época ele se destacou muito por conta disso, né? Eu acho que ele foi o primeiro Doom clone que não era tanto um clone assim. Porque você via muitos jogos bastante parecidos, com um protagonista mudo, sem muita interação, era explorar os cenários, matar, pegar a chave. E aí veio o Duke Nukem 3D, que tinha um personagem que falava pra caramba, que tinha uma personalidade, fazia piada. Você conseguia interagir com tudo no cenário. Eu lembro até hoje, cara, eu criança jogando isso, e eu cheguei num lugar que tinha uma mesa de sinuca, e eu apertei o botão e, tipo, eu joguei sinuca, tá ligado? Sim, Aquelas sim. bolinhas mexendo. Você dava descarga no Descarga, teclado, e falava alguma coisa, assim, quando você dava Aham. descarga, você andava na frente do espelho e você via o teu reflexo. Sim. Você conseguia interagir com um galão de água, com um telefone, como você E- falou, dar dinheiro pra stripper. Era uma parada muito mind-blowing pra época. Tipo, eu amava Doom, mas quando eu joguei o Duke Nukem 3D, ele tinha um nível de interatividade no mundo que me dava também um outro nível de imersão naquele jogo. E ele foi além de Doom em muita coisa. Claro que ele vem depois, né? Então é óbvio que ele. Teve tempo de design, de desenvolvimento. Exatamente. Mas E- ele ajudou a levar o gênero para um outro nível mesmo, para subir. O que eu acho, assim, até hoje eu lembro de sessões de jogar em rede com amigos e fazendo, tipo, armadilha, porque você tinha aquelas a bombinha, lembra? Que você apertava e explodia, que você jogava as bombinhas, né? Você jogava o dinamite, aí quando o cara chegava na sua armadilha, você apertava o botão e explodia o cara. Isso, mano, era muito legal, sabe? Era muito divertido, era um mata-mata. Parecia uma partida de Tom e Jerry, sabe? Só que FPS era divertido demais. Tanto que eu acho que a parte o Duke Nukem, acho que o mais. O ponto mais interessante não foi nem essa coisa de. Porque ele não evoluiu muito além do que o Doom já havia trazido em relação a gameplay, sabe? Mas na parte de multiplayer dele, ele colocou muito jogo, né? Trouxe aí muitos jogos se inspiraram nele para isso, né?
Acho que o multiplayer o Deathmatch do Doom não foi tão influente quanto foi o Deathmatch do Duke Nukem. Eu acho que o Doom, na verdade, aliás, o Duke Nukem, pra mim, acho que ele se diferenciou muito mais pelo cenário também, né? Voltando pra essa coisa do humor, eu acho que não parecia ser uma coisa que se levava a sério. Acho que é esse a questão que as sequências, principalmente quando a gente vai falar de Duke Nukem 3D, eu acho que até outra série mais recente que é total esperado, que é o Serious Sam, né? Que também é o cara canastrão. Sim. É que, cara, tipo, eu acho que ele tava naquela linha muito fina entre, tipo, saber que é uma zoeira e se levar a sério. Então acho que o Duke Nukem 3D até hoje, por mais que a gente é meio cringe, mas, cara, parecia que realmente os caras sabiam que era cringe, tipo, vamos fazer o herói de ação dos anos 90, sabe? O Schwarzenegger, o Stallone, então vamos ser o cara ser um canastrão e não sei o quê. E, tipo, o problema é que, principalmente a questão de personalidade, parece que eles levaram a sério depois do tipo, não, olha, o Duke Nukem é o cara que faz esses comentários porque é o jeito dele, ele é escroto, mas olha só como ele é legal. Tipo, não, cara, é só... Era tipo total Nines, é que nem tipo o Bart andando de skate com o boné pra trás, tá ligado? Era tipo, que era o símbolo do radical nos anos 90, tipo, só passou e eu gostava muito, porque era um cenário diferente, né? Porque muitos dos jogos aí que eram de um clone, cara, eles se metiam também a ter até a temática, né? Parecida quando a gente vai pensar num Hexen da vida, que é o Blood, lembra do Blood? Blood, qual que era aquele? Putz, tinha. Nossa, não vou nem lembrar. Shadow Warrior também. Mas, tipo, tinha muito. A temática desses era muito tipo, você tá no inferno, tem coisas infernais, Heretic. Heretic, isso. Era muito isso, cara. Enquanto o Duke Nukem era tipo, não, cara, você tá aqui em Hollywood, tem uns aliens invadindo aqui. E tem um policial com cara de porco, sabe? Acho que isso também ajudou muito a destacar. Inclusive, uma coisa que é interessante é que a gente tá falando de shooter na época que ninguém usava mouse, né, pra jogar shooter, cara. Que é muito estranho você pensar nisso, que houve nessa época aí que shooter era só tecladinho e fechou, assim. Nem... As setinhas do mouse, não era nem WASD ainda, porque quem Control atirava. Quake era setinha, era Ctrl e barra de espaço, basicamente. Não tinha o que você fazer. E até era uma proeza os caras fazerem esse tipo de jogo nessa época, porque foi antes do advento das placas gráficas 3D, né? Era tudo renderizado no processador, tanto que era um 3D fake, e era mentiroso, te enganava, mas funcionava muito bem. E o que chamou atenção em Doom e depois nos clones de Doom é que eram jogos muito rápidos pra época, né? Era difícil ver um jogo com um pacing assim. Não, então, e o Doom, ele é revolucionário porque ele foi um dos primeiros jogos a conseguir lidar com diferença de altura. Hoje em dia é um troço super comum, todo jogo tem, mas, cara, você conseguir subir uma escada e você tá num nível que o jogo realmente considera acima daquele que você tava, não existia. É um troço impressionante. Se dava a ilusão de 3D que eles faziam, né? Que era transformar um 2D num 3D. Um 2D e meio. Exatamente. O Duke Nukem foi até além, porque ele tinha trechos embaixo da água. Pra você pegar jetpack e subir numa janela lá num prédio. Era muito mind-blowing, pelo menos pra mim, assim. Eu lembro que a liberdade que o jogo me dava também na exploração do cenário ia muito além do que eu tava acostumado em Doom. Sim. Ele influenciou muito esses outros jogos, tipo Blood, como a gente falou, Blood, Shadow Warrior. Também... Decente, lembra de nave? Nossa, mano, Decente era... Rise of the Triad também era eu lembro que eu tenho até que falar aqui, desculpa a interrupção, mas foi o meu primeiro jogo original em disco que eu tive na minha vida. Eu lembro até hoje a cena do meu pai trazendo pra mim o CDzinho do Decente com a navezinha. Foi um negócio mágico. O Decente era também um jogo que exigia um pouquinho mais. Eu lembro que esses jogos já exigiam, não era que nem o Doom, que qualquer máquina suave roda tudo, não. Você tinha que ter um cuidado a mais.
Pra poder rodar, você tinha que ter uma maquininha um pouco melhor, né? Sim, não, e o decente ele zoava você porque era 360 graus, né? Era o Sim, troço que você, tipo, sim. e ainda te colocar você nos túneis ali, era muito, muito zoado, assim. Sim. Pois é, Então, mas assim, voltando pro Duke Nukem, eu acho que o problema do Duke Nukem, e que eu sinto muito por ele, é justamente a gente ver o Doom, né? Que hoje em dia, por mais ali que na época... do Doom 3, eu acho que ele foi por um caminho que eu particularmente acho interessante, mas eu sinto que não teve uma recepção tão legal, né? Que acabaram transformando quase num survival horror e tal. Uhum. E também todas as questões, né, da ID, que tava, enfim, Os problemas que eles passaram. Porque, na verdade, ligando foda-se pra desenvolver jogo e só fazendo coisa o dele. Doom 3, na verdade, não é o 3, é o 4. Porque eles fizeram o 3, né, e largaram, abandonaram. Você chegou a ver isso, esse negócio no clipe? No clipe fez um documentário com eles e mostrou, tipo, era outra coisa totalmente diferente. Então eles tiveram que, tipo, o jogo estava em desenvolvimento, pararam, largaram mão e começaram outro. Então seria como se fosse o Doom 3,5, manja, de tanto desenvolvimento que eles botaram. Enfim, mas é uma série ali que principalmente. Depois de 2016, cara, tipo, se fala de Doom com a relevância que ele tinha na época, né? Do lançamento. Acho que uma série que nunca perdeu relevância. E o Duke Nukem, infelizmente, ele foi uma parada que. Cara, ele foi vítima do próprio sucesso, né? Ele até teve ali algumas adaptações, ganhou umas novas fases, mas toda a questão do Duke Nukem. O Forever, né? Eu sempre esqueço Forever. o nome. Então, que é isso? Tipo, a gente vê a história e foi os caras sucumbindo ao próprio sucesso, porque eles tinham que ser revolucionários. Eles tinham que ser o jogo que tava tecnologicamente à frente de todo mundo. Então você vê que os caras, tipo, não, porra, a gente teve a primeira versão de tipo, porra, tá, vamos lançar, saiu Half-Life. Porra, a gente não pode ser pior que Half-Life. Então vamos adaptar o jogo. Daí os caras iam lançar de tipo, putz, saiu Halo. Sabe? Os caras realmente eles ficaram naquela coisa, tipo, não temos que ter a perfeição, e, cara, morreu a série, né? Hoje o cara virou figura de luxo em remaster de Bulletstorm, sabe? Tipo, foi um personagem que... Da galera que curte FPS retrô. Inclusive, recomendo aí Kino Fabino no Twitter, só memezinho da hora com o Duke Nukem. Resumiu isso, né, o personagem. Inclusive o Duke Nukem, lembrando que ele não surgiu no Duke Nukem 3D. O Duke Nukem ele surgiu ele como tinha digamos, side-scroller. Como um companheiro de Commander Keen, né? Sim, exatamente. Era um side-scroller e aí eles adaptaram e transformaram, né? Depois que eles viram o sucesso que a antiga firma que trabalhava para eles estava tendo, eles foram e fizeram. Vamos fazer um FPS também. Mas enfim, vamos para o próximo jogo. Você, Carpe. Olha, eu vou puxar um aqui que vou dar uma escolha para vocês. Eu falo de novo de FPS, a gente já falou bastante, mas eu falo mais um pouquinho ou eu trago um negócio diferente? Siga os seus sonhos, Raja Saltos. Pra seguir meus sonhos, eu vou seguir meu coração. Vou falar de Half-Life, que é um desses jogos aí também que moldou quem eu sou hoje. E Half-Life, eu acho que foi, depois de Doom, o jogo mais importante pro gênero de FPS. Porque ele pegou o que se esperava de um FPS e mudou completamente. E até doido, né? Porque foi o primeiro jogo da Valve, era um estúdio estreante, de uns caras ali que tinham saído da Microsoft. Peraí, a Valve fazia jogo? Pois é, por incrível que pareça. Mas esse jogo deve ser antigo, então. Ela era um estúdio de jogo, eles só faziam jogo. Olha só que doideira. E aí os caras, eles trouxeram um FPS que subvertia as expectativas de um FPS. Porque até então, todos eles funcionavam numa lógica muito parecida com o que Doom trouxe para a indústria. Que é jogar o personagem ali no mapa, você sai andando, pegando arma, matando inimigo, pegando chave, abrindo porta, passou de fase. E vai repetindo isso até o fim. Vai ficando cada vez mais difícil, mais complexo, mas é essa a estrutura. E Half-Life, ele chegou trazendo uma lógica linear, contando uma história, com começo, meio e fim, com acontecimentos, set pieces, reviravoltas.
e tinha todo um level design extremamente bem construído para conduzir o jogador nessa história que estava sendo contada e também mesclando ali o FPS com momentos de plataforma, com puzzles. Então ele trouxe dinâmicas muito diferentes e eu acho que o mais importante que ele trouxe para o gênero foi realmente essa ênfase narrativa. Porque depois dele que a gente começou a ver jogos de FPS que tinham histórias mais bem contadas, que vinham com diálogos, cutscenes. Aliás, é muito engraçado até você falar dessa parte narrativa, porque eu conheço gente que odeia o Half-Life justamente porque ele é um jogo que ele Que não tem... blasfêmia. Não, que ele é um jogo que ele não tem aquela parada do AAA, né, que a gente vê que, não, galera, olha só, agora é a parte narrativa, então eu vou tirar o controle de você e meu sonho assim, cara, eu faço joguinho, mas meu sonho eu sempre quis fazer cinema, meu sonho é sempre, cara, eu queria fazer filme de Hollywood, então eu vou fazer a cena aqui, colocar o ângulo de câmera, e eu vou fazer questão que você veja essa cena do jeito que eu imaginei. Half-Life, cara, tá rolando o diálogo super importante ali no outro canto da tela. Cara, se você foi pro outro canto, que você pode, e você ficou pulando que nem um macaco ali, só pra encher o saco, perdeu, foda-se. Tipo, ninguém tá aí. Inclusive... Os devs, eles muito na cabeça deles de não tirar o controle da mão do jogador. Sim. E fazer você experienciar tudo que eles queriam dos olhos do Freeman. Assim, você enxergava do ponto de vista dele. Então até no Half-Life 2, que veio em 2004, já tinha muito jogo com cutscene, eles ainda não fizeram cutscenes porque tinha essa ênfase de não, é tudo do ponto de vista da primeira pessoa, do personagem, do jogador. Sim, inclusive tem muito... Além dessa parada de, meu Deus, eu perdi a cena, tem o pessoal que reclama que o jogo tá me prendendo aqui, eu só quero prosseguir, mas tem que parar pra ver a cena. Também tem alguns trechos mais raros, né, que ele faz isso meio que artificialmente, principalmente ali no começo, quando tá tendo toda a explosão lá no laboratório e tal, que o jogo dá um jeitinho de colocar um NPC bloqueando o seu caminho até que você veja a história acontecendo, assim. Acho que em matéria de imersão, eu diria que até hoje é muito bom, né? Obviamente, tem suas limitações, tem suas características, mas acho que foi muito corajoso, e acho que permanece corajoso da Valve, do tipo, cara, vamos deixar isso aí nas mãos do jogador, e se ele perder a história, perdeu. Dane-se, né? Não é nossa culpa. Ele envelheceu bem porque eu joguei recentemente. Começo de 2018. Começo de 2019. Eu montei o PC que eu tô hoje, que já é um Frankenstein, não tem mais nada daquele PC, mas né, montei o PC e nossa, tô com um PC novo, roda tudo quanto é jogo. Qual que foi o primeiro jogo que eu zerei nele? Half-Life. E aí eu revisitei o Half-Life original e também recentemente eu zerei o Black Mesa, que é um remake feito maravilhoso. E tanto Half-Life quanto Black Mesa envelheceram super bem. Black Mesa ele é recente, mas para quem não tá ligado, ele passou por um processo super conturbado de desenvolvimento e essencialmente ele é um jogo da época do Half-Life 2, né? Roda na mesma engine e tal. Mas funciona muito bem, cara. O primeiro Half-Life, ali nos trechos finais de Zen, ele não funciona mais tão bem, porque o plataforma dele é meio escorregadio e não te ajuda naquelas horas. Mas com exceção disso e mais outras coisinhas ali no level design, cara, dá pra jogar hoje de boa e ainda é divertido demais. Eu só acho que Half-Life 1 peca por ele ter muitos trechos de plataforma. Que eu acho que... Ok que a gente pode desculpar na época e tal, mas eu acho que a maioria dos jogos em primeira pessoa ainda não resolveram bem isso. Acho que quanto menos, melhor. Mas daí é gosto pessoal, né? Acho que não é tanto questão técnica. Eu vou perdoar a sua blasfêmia hoje, mas eu queria, eu vou contar uma anedota. Eu vou ajoelhar no milho e farmar a cartinha aqui pra dar dinheiro pro Lord Gaben ali na próxima Steam Sale. Eu quero falar uma coisa sobre o Half-Life que foi assim, o primeiro susto realmente imersivo que eu tomei na minha vida. Eu já te contei isso, Carpe, eu sei. Mas foi uma coisa que eu revisitei quando eu joguei o Alex agora no VR. Que foi a primeira vez que eu encontrei o Barnacle, que é aquele bicho que fica no teto com a linguinha. E você passa e ele te puxa e come a sua cabeça. Tu uma dentada só. O Barnacle. Mano, cara, eu tava jogando de madrugada com fone de ouvido
E aí eu tô passando e vi umas cordinhas, eu falei, deve ser pra pular, é o que? É o Tarzan. Fui bancar o Tarzan. Meu amigo, o bicho... Até o cérebro entendeu o que aconteceu, eu tomei um susto, cara. Eu dei um grito, eu soltei um grito, né? Eu acho que eu acordei o povo em casa. Cara, isso era muito massa de Half-Life. Ele flertava também com o terror, né? Ele tinha ambientes bem... Sim, exato. E eles mantiveram isso no Alyx, inclusive, mas não foi no Barnacle. O Barnacle já tava, né, espertinho. Foi no... Como é que chama o bicho que pula na tua cara? É o... O Red Crab. Red Crab com pelo negro que eles botaram nesse Alyx. Meu amigo, você chega nos lugares que é breu, escuro, você não enxerga bulhufas. Do nada você vê um negócio pulando, escurão, vindo na tua cara. Meu amigo, assim, quando eu penso em jogos de terror que já me assustaram, Half-Life tá entre o topo. E apesar dele não ser um jogo de terror, né, propriamente dito. Jogaço. Vale muito a pena estar nessa lista aí. Vamos pro próximo, né? Senão, eu já tô vendo aqui. Vamos aqui. Tá vendo? Da próxima vez a gente tem que escolher menos jogos, senão. Tá, eu vou aqui, obviamente, nada programado, a gente nem pensou, nem fez lista, a gente tá falando só na cabeça, né? Assim, totalmente sem ensaio, nem nada. Mas, cara, acho que o próximo jogo, que foi também um desses definidores de gênero aí, que também era muito, enfim, muito característico do PC, e eu acho que é um gênero que até hoje é do PC. Eu acho que teve algumas tentativas, umas melhores e outras bem piores, né, no seu intento, que é Warcraft 2, cara. A gente tá falando de Real-Time Strategy Game, RTS, que, cara, acho que Warcraft eu acho que explodiu, assim, principalmente aqui no Brasil, principalmente com o 3. Mas a minha história é muito mais com o 2. Eu devo isso muito ao meu irmão, no caso, porque eu acho que ele se inteirava mais e ele acabou conseguindo uma cópia do Warcraft 2 com a expansão, né, o Beyond the Dark Portal, em 96, cara. Eu lembro que eu ia, na época, né, que PC era aquela coisa de que seus pais compravam só porque era questão de trabalho. Eu lembro que eu passava horas e horas no escritório da minha mãe, que é médica, jogando Warcraft 2, cara. E era, tipo, sensacional, assim, você montar as unidades, toda a questão de você criar né, toda a sua vila e você matar os inimigos. E, cara, era, tipo, muito, muito sensacional, assim, aquela sensação de você realmente tá controlando todo um exército, tá batalhando ali por recursos desde o início. Cara, para uma criança ali de 9 anos acostumado com o Mario, era tipo um nível de imersão, um nível de controle muito, muito gigantesco. Obviamente que, né, com o tempo, quando você vai revisitar hoje, né, pelo GOG, a main GOG, você percebe que os exércitos não eram tão grandes, você não tinha tanta opção, mas, cara, pra mim, na parte, digamos, sentimental, acho que o Warcraft 2 é até mais do que o Warcraft 3, assim. É bem marcante pra mim. E obviamente, abriu pra vários jogos, né, nessa época. Acho que era meio que uma época de ouro ali dos RTS, né? Que a gente tinha desde os mais, digamos, antigos, tipo Dune da vida. A gente teve uma época que era aquela discussão, é melhor Warcraft ou Command & Conquer? E você daí vinha o Age of Empires depois, então foi tipo uma etapa muito, muito rica, né? E obviamente que tipo, era tudo placa de vídeo 3D, cara. Então, tipo, era aqueles gráficos 2D super detalhado pra época que era muito legal, assim. E como você falou, era jogo muito característico de PC, né? Porque a jogabilidade de um RTS é mouse e teclado, não adianta. Dá pra fazer no controle, Halo Wars é um que fez bem até, mas ainda limita muito o jogador, né? Agora, esse tipo de jogo, pra época mesmo, era PC, não adianta. Sim, não, com certeza. E acho que até hoje, cara, acho que por mais além disso, o CPU precisa ser parrudo pra aguentar, né? Daí a gente tá até hoje na época que os consoles estão com os Jaguarzinho, né? Daí também não. Não, mas carroça.
Não, Na então- verdade, o Campona vem, "Ei, vocês não têm exclusivos, nós temos gênero exclusivo, Campona. Cara, então, mas eu vou falar uma coisa. O último RTS de console que eu me prestei a jogar foi o Halo Wars 2. E que funciona, não vou dizer assim que não funciona. Tipo, funciona, mas não é ideal. Cara, eu fui jogar no PC depois, o jogo fica mais fácil. Ele fica tão melhor quando você joga no PC. Não, ele fica mais fácil porque você tem mais controle e muito mais agilidade na hora de você pegar as suas unidades, se É mexer. igual jogar FPS, né, também. Então, não, e você percebe que tá no design do jogo. Ele ser mais fácil justamente porque o nível de dificuldade, o padrão, né, o normal, ele é jogado lá para baixo, levando em consideração que você vai ter mais dificuldade, mais lentidão com controle, cara. É impressionante. Outro jogo que me surpreendeu essa parte, você tá falando, até um novo trend dos jogos, né, de fazer jogos RTS que saibam usar o controle de forma boa para poder também reduzir essa limitação para que o console tenha. Não sei se vocês chegaram a jogar um que chama Tooth and Tail. É um jogo é um indiezinho. Eu tenho ele aqui, mas não cheguei a jogar ainda. Nossa, cara, é muito bem feito o jeito que eles fizeram pra você controlar as tropas, né? É como se fosse uma revolução, uma guerra entre animais, né? Tem os ratos e aí, tipo, tem toda uma iconografia como se fosse a Revolução Russa. É muito legal o jogo, mas o controle me surpreendeu, assim como esses do Halo. Também, tipo assim, não é tão ruim jogar. É lógico que é muito melhor jogar no mouse e teclado, mas dá pra jogar no controle, isso foi legal. Era uma coisa que era impossível, então eles foram lá, pô, temos esse problema, como vamos resolver? E conseguiram fazer dessa forma, é bem interessante. Sim. E uma coisa que me surpreende, inclusive, rejogando essa versão aí que tem no GOG, inclusive, vão no GOG e joguem Warcraft, por mais que eu diria não deem dinheiro pra Blizzard atual, mas comprem os clássicos deles, cara. Eu sou péssimo nesse jogo. Eu acho que tem coisa que eu só sabia jogar porque era criança e tinha tempo. E hoje em dia eu vou jogar. Eu sou massacrado pelos NPC ali jogando 10 minutinhos, cara. Você Mas... descreveu minha experiência no 3. Cara, é apanho pra bot. É muito ruim pra minha autoestima esse jogo. Não, então, é porque, cara, o 3 ele ainda tem algumas comodidades que a gente vai ver em RTS moderno. Do tipo, você fazer. Nem coisa mais do que tipo, você poder fazer queue, fila de espera para criação de unidade. No Warcraft 2 não tem isso. Nossa, Cara, bicho. Inclusive, é uma coisa que eu lembro que eu fiz até o review ali do Age of Empires, quando saiu essa Definitive Edition, cara, é uma das coisas que muda o jogo. Sabe? Você pensar, putz, não tem QE de construção, não tem QE de criação de unidade, cara. Então o micro gerenciamento que você já tem que ter, né? Você vai ver as partidas de Pro, de StarCraft 2, de Warcraft 3, é os caras ali que, inclusive, a medida deles é teclados por segundo, né? No Warcraft 2 é ainda pior, cara, porque você tem que gerenciar e ter um time muito maior. Porque as coisas automatizadas ali que facilitam não tem. Então é só eu dando desculpa pra ser ruim mesmo, cara, mas É o X Protection. Um bem legal, Bom, você falou do Warcraft e eu tinha um favorito também, dentre esses jogos de RTS, pra mim até hoje o que mais me impactou, o que mais me marcou foi o Command & Conquer Red Alert, que até acabou ficando como uma série secundária, né, do Command & Conquer. Command & Conquer tinha aquela ideia de pegar de farmar o metal, né, eu até esqueci o Tiberium, né, o metal que eles usavam na saga. Teve até nome, né, depois do jogo. E tinha o Kane e tal, tinha toda essa história, mas isso nunca me atraiu tanto quanto o Red Alert, porque eu não sei se foi uma combinação daquela abertura. Se você que tá ouvindo esse podcast nunca viu a abertura do Command & Conquer, cara, maravilhoso. Simplesmente a história, o Einstein volta no tempo e apaga o Hitler da existência. E ao fazer isso, destrói a história e aí cria-se um mundo alternativo onde a Rússia é muito mais poderosa e tem esse combate aí entre os aliados e os russos. E, meu amigo, como eu amava esse jogo, cara. Trilha sonora boa, jogo bom. Gastei muitas horas jogando Command & Conquer.
Um dos jogos aí que saiu recente, né? Essa versão remasterizada pelos próprios desenvolvedores, os devs que trabalharam, né? Eles conseguiram pegar porque Westwood não existe. Depois que a EA ela destruiu o Westwood, esses devs aí deviam estar mendigando no sinaleiro. E daí chegou a EA lá, galera, vamos reunir um velho time aí pra refazer lá o jogo. Bora lá. Depois a gente destruiu a série transformando em jogo de Facebook. Meu Deus. Lembra aquela apresentação? Nossa, que horror. Botaram os caras no mobile. Então, vamos falar de jogo bom, deixa não, eles têm a audácia de falar, estamos trazendo de volta uma franquia muito amada, e aí vem um jogo mobile. Horrível, foi cringe aquilo mesmo, viu? Cara, mas o Command & Conquer, ele era legal justamente porque ele tinha, obviamente, suas semelhanças com o Warcraft e tal, mas tipo, até mesmo o sistema de criações de base, de unidades mesmo, era diferente, né? Então, inclusive, eu recomendo demais, por mais que seja, né, EA, cara, mas essa remasterização aí que eles fizeram tá sensacional. É o nível dos caras, tipo, realmente recriarem o jogo e adaptarem, né? Quando você abre ele a primeira vez, ele tem toda aquela interface antiga como se estivesse medindo a capacidade do teu PC e tudo mais. É muito bom esse trabalho. Esse cuidado que eles tinham, todo o avanço que eles fizeram, né? Você vê o avanço do próprio gênero. Como você falou, é importante essas novidades. Até a interface de usuário que eles criaram para esse tipo acabou virando padrão e copiada por vários, né? Então, o Command & Conquer tem um lugar muito importante nesse histórico de jogos RTS. E pra mim, o Red Alert, cara, eu escuto a música e já me teleporta pra aquela época. Que jogaço, cara. Gosto muito. Infelizmente tá aí até uma série que a gente não sabe o futuro, né? Embora o Remastered Collection seja sensacional, ainda fica meio naquela dúvida, tá, beleza, e agora, e aí? Vocês vão... Acho que é o gênero, né, como um todo. Acho que sim. Até de certa forma, meio triste pensar que enquanto é o gênero mais popular do mundo, se a gente for estender pro League of Legends, né, que é um RTS, digamos, muito mais focado no herói, ainda assim o RTS clássico, né, de gerenciamento de unidades, essas coisas, acabou virando... Perdeu espaço, né? O filho dele, o último bastião que a gente tinha era o StarCraft 2, né? Que ainda era muito forte ali na Coreia, principalmente, mas depois, acho que do League of Legends e do Dota, ele já não é mais a mesma coisa de antes, né? Inclusive, é interessante pensar que o StarCraft 2 completou 10 anos, né, recentemente, e que, cara, quem acompanhou principalmente as partes, né, que os caras dividiram a história em três partes que, enfim, no fim das contas eu achei que o payoff foi um pouquinho decepcionante, mas você foi vendo o declínio do interesse entre as partes, né? Saiu a primeira, nossa, sensacional, saiu a segunda, ainda teve um burburinho, a terceira, só quem era realmente fã e tava acompanhando, queria ver ali o que ia acontecer, tava seguindo, porque o StarCraft em si como jogo, o pessoal, tipo, tava whatever, tá ligado? Sim. Ficou muito... Eu acho triste, porque o StarCraft 2 mostrava, principalmente na campanha, tem ideias muito legais, que o gênero tinha mais a oferecer, né? Mas é aquela coisa, a gente sabe que a indústria, principalmente quando a gente fala de AAA, né? Quem tem grana aí e orçamento, eles vão com o bonde do que tá vendendo, né? Não necessariamente do que pode ser interessante ou com ideias revolucionárias aí de gameplay. Quem é o próximo? Eu acho que já bateu 1 hora aqui, né? Já bateu? Já deu, bateu, né? 1 hora. Já deu, né? E fuck Ubisoft, bando de galera... Assim, galera, eu gosto dos jogos da Ubisoft. Nem isso eu gosto. Eu tenho que fazer isso aqui porque pra gente não fingir que o nosso podcast não tá prestando atenção. Eu conheço gente que trabalha no Ubisoft, são ótimas pessoas,
conheço parte de assessoria, parte de community manager, são ótimas pessoas. Salve pro Sarda. Grande Sarda. Pelo amor de Deus, cara, que empresa bosta no high level, cara. Como é que os caras conseguem fazer tanta cagada? Puta que pariu, mano. Dá uma raiva, velho. Você conhece europeu? O europeu é assim, cara. Ó, você viu a notícia sobre o carinha que era o cara responsável pelo jogo de mobile lá, que usou as imagens do Black Lives Matter na propaganda? Você sabe? Eu vi. Ele é filho. Ele é filho do CEO do bagulho, mano. Vai, meu filho, vai fazer um joguinho pro Mas papai. se eu tenho esse jogo é porque eu mereci. Pois é. E o pior é ficar assistindo os vídeos de pedido de desculpa, né? Não, Engraçado. não, o pior não foi o vídeo de pedir desculpa, meu amigo. O pior foi os caras terem, depois de 2 meses, né, que já tá rolando toda essa parada, que da primeira vez os caras, não vai ter um vídeo aí porque, pô, né, a gente já tava gravado, não vai dar. E os caras tiveram 2 meses. O que os caras fizeram? Vamos divulgar um vídeo no Twitter. Mas vai estar na transmissão? Então, galera, pô, não vai estar na transmissão aí por restrições de tempo, mas depois vai ter um vídeo filmado. Peraí, como assim? Restrições de tempo de um evento online que vocês marcaram? Vocês definiram a ação? Filho da puta! Sabe? Sentimos muito, mas olha esses incríveis joguinhos, olha essa cópia do Zelda que nós fizemos aqui, galera. Dá uma olhada aqui, esquece esse negócio de desculpa. Sabe o que parece tipo, sei lá, cara. Chega, sei lá, tá namorado em casa e tipo, meu amor, eu tenho uma má notícia aí que o cachorro passou mal e ele cagou na cama. Tipo, não, mas. Nossa, que bosta, né? Não, mas eu já limpei. Não se preocupe. Daí ela vai lá e descobre que você limpou com o vestido favorito dela. Sabe? Tipo, o conserto ficou pior do que a cagada. Sim. A emenda saiu pior que o conserto. Mas essa parada, esse negócio da Ubi, não adianta. Aí que tá. Não adianta, eu tava até pensando sobre isso hoje, justamente hoje. Quando fica sem jogos, a gente começa a hypar a coisa da Ubisoft, cara. Esse que é o problema. Quando fica muito tempo na seca, aí começa a olhar pros jogos da Ubi e falar, quem sabe? De repente até que é legalzinho, pô, eu me divertia. Vocês já perceberam isso, cara? Tem esses momentos, cara, você começa a ficar, uau, Ubisoft, puxa vida, olha só que legal. Cara, eu sou mais lixo aqui, eu assumo, eu vou jogar Assassin's Creed, mas, cara, sabe quando, tipo, mano, sério? Eu sou salvo desse sentimento pelo sentimento que eu já comentei com vocês. Eu não falei no podcast, mas basicamente eu não consigo jogar outros jogos, tipo, jogar Assassin's Creed desses novos Origins, eu parei na metade. Esse Odyssey, eu joguei acho que umas 20 horas, já larguei também. Eu tô jogando, aí eu falo, mano, esse jogo é tipo um MMORPG, mas não é MMO, é single MMO, né? É single player massively, não é massively, é single player online role-playing game. Aí é melhor jogar ESO, vou pro ESO e acabo deixando de lado esses jogos, não consigo. Eu sinto, eu tenho essa síndrome. Tempo perdido em jogo single player. Eu tô perdendo tempo em single player, deixa eu ir pro multiplayer. Você sabe que é a sua culpa que a indústria tá assim, né? É só culpa que a indústria achou que jogo single player tinha que tudo ter multiplayer online. Você destruiu o Mass Effect, Panda. Verdade. É culpa minha, galera. Não, eu jogo. Pior é isso. Eu jogo um jogo que tem. Ele é buy to play, ou seja, você compra e joga. Tem DLC, pacote de expansão e não são a mesma coisa. E ainda tem uma assinatura opcional e tem microtransações pra você comprar caixinha lá de coisa, meu amigo. Todas as monetizações possíveis. Não, mas assim, agora que eu criei a polêmica, vamos encerrando, gente. Vamos deixar isso aí pro próximo episódio, pra gente deixar desgraceira no ar. Episódio. Como sempre, galera, muito obrigado pela audiência. No próximo episódio, nós contamos com a audiência novamente de todos que participaram aqui ativamente assistindo e também comentando. Inclusive, posso dar spoiler? Pode. Não falar. Próximo episódio, galera, já vai ter lançado o review das RTX, então aguardem porque teremos comentários.
Eu recebi, ó, antes eu recebi um preço hoje que, se for verdade, eu fiquei muito feliz, cara. Mas não sei se é verdade. Você chegou a receber? Preço da RTX 3070, 3.999. Eu vi, oremos. Nossa, meu amigo, se essa profecia se fizer, rapaz. E por 4 mil reais. É que esse preço vai durar meia hora até acabar os estoques. Até acabar o estoque. Mercado Livre. Aí você pode comprar uma RTX 3080 por 5.500 ou uma 3090 por R$12.048. Mas daí você é trouxa, pelo amor de Deus, né? Não faça isso com você mesmo. Eu vou esperar pra Titan X. Hashtag eu escolhi esperar. Eu vou esperar a 3060. Eu acho que vou esperar a série 4000, gente. Essa 3000 parece bem fraquinha. Valeu, galera. Até o próximo. Valeu, gente. Obrigado aí pra todo mundo. E nos vemos no próximo episódio. E acompanhe o menino Matheus Carpenedo aí na Twitch. Também o Panda dos Games na Twitch. Que eles vão ficar famosos e eles vão me erguer até a fama. É isso. Amém. Diz o cara que. Diz o único que é. Como é que é confirmadinho? Como é que é? Verificadinho. Verificadinho. Licença, lacrador verificadinho, né? Por favor.